Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Eu espero que todos vocês estejam bem, com saúde, protegidos em suas casas, porque nós estamos enfrentando dias maus, dias caóticos, dias terríveis. O planeta inteiro está sendo assolado por uma pandemia provocada por um vírus, a Covid-19, que veio sem nos avisar, veio sem dar sinal. Muitos de nós estávamos no nosso dia a dia, na nossa rotina diária, rotina de trabalho, de estudo, de lazer, do cuidado da família, rotinas de viagens, de concretização de sonhos e de uma hora para outra, da noite para o dia, esses sonhos, essa rotina teve que ser interrompida. Muitas pessoas entraram em conflitos, muitas pessoas andam assustadas, muitas outras perderam parentes, perderam amigos. Algumas pessoas perderam seus empregos. Outras tantas que têm empresa tiveram que interromper atividades. Outras tantas tiveram seu negócio falido. Sonhos adiados, casamentos adiados, viagens interrompidas. Enfim, essa pandemia, na realidade, ela lança luz, ela nos mostra a fragilidade humana. Ela nos mostra como nós somos vulneráveis, como nós não temos o domínio do amanhã, como nós não podemos conter e reter o futuro, nós não podemos controlar o dia de amanhã. Muitas pessoas seguramente não serão infectadas e contaminadas com esse vírus coletivo, mas muitas outras serão com certeza infectadas pelo vírus individual, pelo vírus da incerteza, pelo vírus da insegurança. Muitas não saberão lidar com conflitos. Outras tantas irão certamente questionar a Deus. Senhor, por que na minha vez aconteceu isso? Eu tinha uma viagem de negócios, uma viagem de estudo programado, mas eu iria casar semana que vem, o mês que vem, e esse casamento agora foi adiado. O que será de mim no futuro? Quanto nós somos frágeis e vulneráveis. Mas será que, em meio a todo esse caos social, esse caos humano, será que a Bíblia ela nos mostra uma saída? Será que ela nos traz uma direção, um rumo, um norte do que fazermos, do que seguirmos? Eu estou muito feliz, apesar de tudo isso, porque eu sei que a Bíblia tem uma resposta para todos os questionamentos humanos. A Bíblia nos dá norte em direção para toda e qualquer situação. Felizes são as pessoas que confiam em Deus, felizes são as pessoas que colocam a sua esperança no Senhor, que creem na sua palavra, porque a Bíblia nada mais é do que Deus falando conosco de forma escrita. E ela com certeza tem uma resposta para esses dias maus que estamos inventando. E hoje eu quero trazer para você uma chave bíblica, uma saída, se você souber adicionar essa chave, com certeza você vai sair de toda essa pandemia, de todo esse caos bem inteiro. Eu estou me referindo aqui à história de Ana. Ana foi uma mulher extraordinária que aos seus dias enfrentou dias hostis, dias de adversidade, enfrentou provocações terríveis por causa de uma limitação física que ela tinha. Mas ela descobriu o segredo para vencer o dia mau. E é exatamente isso que eu quero compartilhar com você. E eu convido você a abrir sua Bíblia, porque essa linda história da qual nós podemos tirar lições e princípios para aplicar nos nossos dias a dia, no nosso dia a dia, ela está registrada no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, a partir dos versículos 1 a 20, que diz assim: Havia certo homem de Ramataim, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do eframita Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Esses primeiros versículos nos mostram que Eucana era um homem da descendência de Efraim, da tribo de Efraim, e ele tinha duas mulheres. A primeira se chamava Ana e a segunda se chamava Penina. Mas a Bíblia nos mostra que a primeira não lhe deu filhos,
mas que a segunda esposa, a Penina, lhe deu filhos e filhas. Antes de nós seguirmos com o texto bíblico, deixa eu te esclarecer uma coisa. Nós vemos uma situação aqui de uma bigamia, de um homem que tem duas esposas. O plano original de Deus é que o homem tivesse apenas uma esposa e que a mulher tivesse apenas um marido. Nós podemos ver esse relato bíblico no livro de Gênesis, onde nós temos a descrição, o relato da criação do homem. Deus cria Adão do pó da terra e depois de um certo tempo ele faz Adão cair em sono profundo e retira uma de suas costelas e dessa costela ele retira então um material genético e desse material ele cria Eva. Nós não temos o relato da criação de uma outra esposa, mas sim de uma esposa só. Mas então, como é que a Bíblia relata a existência de uma bigamia aqui, de um casamento com duas esposas? Na realidade, a Bíblia ela mostra relatos em que Deus apenas tolera que um homem tivesse mais de uma mulher em algumas circunstâncias específicas. Então, naquele contexto cultural, na época em que passa a história de Ana, na realidade era aceitável, era socialmente permitido que um homem tivesse mais de uma esposa quando a sua primeira esposa não tivesse condições de lhe dar filhos. Existem algumas explicações teológicas para esse fenômeno social. Uma delas é porque quanto mais filhos o homem tivesse, maior seria o número de soldados do exército israelita. E uma outra explicação para isso é que naqueles dias o povo hebreu era um povo muito fértil e era bom que todo homem tivesse uma descendência. Todo homem buscava a sua descendência. E a partir do momento que a sua esposa tivesse uma limitação física, uma esterilidade que não pudesse lhe dar filhos, então ele era permitido, era tolerado que ele tivesse uma segunda esposa com o objetivo de gerar uma prole, de gerar a sua descendência. Por esse fato é que a Bíblia nos relata que Eucana tinha duas esposas. Na sequência, a Bíblia nos diz, a partir do versículo 3 do capítulo 1 de 1 Samuel, que todos os anos esse homem subia da sua cidade até Siló para sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram os sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, ele dava porções à sua mulher Penina e a todos os seus filhos e filhas. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor tinha deixado estéril. Então a Bíblia nos relata que todos os anos, então, os homens de Israel subiam à cidade de Siló, porque naquela época Jerusalém ainda não havia sido conquistada. E então nessa festa de Siló, que durava 7 dias, eles ofereciam então oferendas ao Senhor, e ao que tudo indica, essa festa é a festa das cabanas. E a festa das cabanas, ela está descrita no livro de Levíticos, no capítulo 23, a partir do verso 39, que diz assim: Assim, começando o 15º dia do 7º mês, depois de terem colhido o que a terra produziu, celebravam a festa do Senhor durante 7 dias. Então, tudo que os israelitas plantavam, as suas primeiras colheitas, eles ofereciam ao Senhor, e era uma festa que durava 7 dias. Era, na realidade, uma festa coletiva de agradecimento pelos frutos que a terra deu. Então, todos os anos, Eucana subia com a sua família, e em relação a Penina e seus filhos, ele oferecia ao Senhor uma porção. Mas como Ana era a esposa que ele amava, e como ela não tinha filhos, ele oferecia ao Senhor uma porção dobrada. Então nós podemos perceber aqui que Ana não tinha filhos e não tinha filhas. Na sequência, diz assim, a partir do verso 6, E porque o Senhor a tinha deixado estéril, a sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. O verso 6 nos mostra que a esterilidade da Ana havia partido do Senhor. Como Deus havia deixado estéril, Penina, outra esposa, a provocava incessantemente a fim de irritá-la. A mulher, na realidade, ela foi projetada para gerar filhos.
toda mulher, creio eu, que seja um sonho de toda mulher ser mãe. E Ana, por causa dessa esterilidade, não podia gerar filhos, mas a outra esposa poderia. E a Bíblia nos diz aqui, então, que a que teve filhos, a que deu filhos e filhas para Eucana, Penina, ela provocava Ana o tempo inteiro. Mas a Bíblia também nos diz que Eucana oferecia uma porção para Ana dobrada porque ele a amava. Desse contexto nós podemos extrair seguramente que Ana era a primeira esposa de Eucana. E Penina só entra nesse contexto familiar, nesse contexto conjugal, com o fim específico de gerar filhos, de possibilitar que Eucana, então, constitua a sua descendência. Mas ela não era a mulher do coração de Eucana. Não era Penina a mulher amada por Eucana. Quem era amada era Ana. E eu, então, posso imaginar a situação que Penina passava também naqueles dias. Ela não tinha o amor de Eucana, mas tinha dado filhos e filhas para ele. Ana não tinha condições de dar filhos e filhas para Eucana, mas tinha dele o seu amor. Então você pode imaginar a situação, o conflito familiar que se estabeleceu. Ana sendo ameaçada, sendo irritada, sendo provocada todos os dias que se passaram essa história. Agora, veja no versículo 7 que diz assim: isso acontecia ano após ano, a provocação, a irritação era ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a sua rival provocava e ela chorava e não comia. Então, uma das consequências da irritação de Penina, da provocação de Penina, fazia com que Ana chorasse o tempo inteiro e diminuísse o seu apetite. Quando uma pessoa não se alimenta direito, ela contrai doenças. Então, veja que ano após ano, cada vez que a festa das cabanas acontecia e que eles subiam à cidade de Siló, havia uma provocação, havia uma irritação constante. Isso significa dizer que aquele ambiente era um ambiente hostil, era um ambiente completamente desfavorável a Ana. Na sequência diz assim: Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que você não come? E por que você anda triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Aí ele pergunta, né? Será que eu não basto para você? Será que eu não sou melhor do que 10 filhos? Afinal de contas, eu amo você. Você é a mulher da minha vida. Isso não basta para você? Para que você tenha o seu semblante alterado, mudado, para que você volte a se alimentar, para que você volte a sorrir? Será que é preciso você ter 10 filhos? Só a minha presença não te basta? Daqui, meus irmãos, eu quero tirar um raciocínio, porque a Bíblia nos diz que Penina tinha dado para Eucana 10 filhos. Entre filhos e filhas, o número era de 10. Ora, se a mulher tem condições de gerar um filho por ano, vamos supor que Penina tenha gerado um filho por ano, e são 10 filhos, então é muito provável que essa situação, ano após ano, tenha durado no mínimo 10 anos. Então, se esse raciocínio prevalecer, no mínimo, Ana passou durante 10 anos sofrendo provocações, sofrendo humilhações, sofrendo rejeição, ainda mais diante de uma sociedade que se multiplicava com uma rapidez. Os hebreus eram um povo muito fértil. Nós podemos concluir isso, nós podemos tirar da Bíblia uma resposta para isso através do capítulo 50 do livro de Gênesis e principalmente através do capítulo 1 do livro de Êxodo, aonde a Bíblia nos diz que após a morte de José, sobe ao trono do Egito um faraó, um rei, que nunca tinha ouvido falar em José. Mas aquela geração de José, dos seus irmãos que estavam no Egito, eles se multiplicavam com uma rapidez incrível. O povo hebreu era um povo fértil. Então o faraó, com medo de que os hebreus se constituíssem em um número de pessoas maior do que os egípcios, eles temiam então que eles fossem derrotados pelos hebreus. E por causa desse temor, desse medo, o faraó então dá uma ordem a todas as parteiras que fossem até as hebreias que estivessem grávidas naqueles dias e que durante o parto então ele matasse as crianças, os primogênitos.
para que não houvesse essa multiplicação. E as parteiras então relatam que quando elas iriam chegar para o parto, as hebreias já tinham dado à luz, como elas eram rápidas, como era um povo fértil, né? Então nós podemos tirar disso tudo a lição, a conclusão de que era normal naqueles dias que todas as mulheres dessem filhos. E eu também fico imaginando um momento, fora a irritação, fora a provocação injusta de Penina, situações de angústia que Ana tinha passado. Nos dias de hoje, casais que são recém-casados, às vezes as pessoas não esperam 6 meses de casamento e ficam perguntando já para o casal, quando que vocês vão engravidar? Pergunta para a mulher, quando você vai me dar um neto? Quando você vai me dar um sobrinho? E assim por diante, é uma situação que às vezes até é constrangedora para as mulheres. Agora se imagine viver numa sociedade e que se multiplicava com rapidez, numa sociedade em que o homem necessitava ter uma descendência, como seria ser uma mulher estéril naqueles dias. A mulher estéril, a mulher que não desse filhos ao seu marido, ela não era muito bem vista socialmente. Portanto, nós estamos diante de um quadro completamente hostil, completamente desfavorável a Ana, e que lhe proporcionava dias de tristeza sem fim, dias de alimentação ruim por causa disso. Mas essa história tem um final feliz. Na sequência aqui, no versículo 9, diz assim, ó, certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, já na festa das cabanas, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Então, durante a festa das cabanas, o profeta Eli estava ali e ele percebeu que Ana levantou, que ela chorou muito e que ela orou ao Senhor. O versículo 10 diz, o 11 diz assim, e fez um voto dizendo, ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva e te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Então, naqueles dias de sofrimento, naqueles dias de angústia, diante daquele conflito, daquele problema que aparentemente não tinha solução, não existia uma medicina genética naqueles dias que pudesse gerar bebê de proveta ou algo nesse sentido, então parecia que aquele problema não teria fim. Mas você pode perceber que Ana, em momento algum, ela entrou em conflito com Penina, e não há relato nesse texto bíblico que ela chegou junto ao seu marido e pediu para que ele interviesse em relação a Penina. Ela não pediu que Eucana censurasse a sua segunda esposa, ela não retribuiu o mal com o mal, ela não deu a resposta à altura, simplesmente a Bíblia nos diz que ela se cala e diante daquela angústia ela se levanta e ela se derrama aos pés do Senhor, ela chora diante do Senhor e leva para ele o seu problema. Ela não procura ajuda de ninguém, ela não começa a falar mal de Penina, ela não amaldiçoa a vida de Penina, ela não faz nada, simplesmente, ela não murmura, simplesmente ela vai aos pés do Senhor e lá sim, lá ela solta toda a sua angústia, ela ora sem cessar até atingir seu objetivo. E no meio então dessa oração ela diz, Senhor, se o Senhor se lembrar dessa humilde serva, se o Senhor me der a graça de ter um filho, eu vou consagrar ao Senhor todos os dias da vida dele e na realidade ele não vai cortar o cabelo nem fará a barba, como diz aqui. E na sequência, no verso 12, diz, enquanto ela continuava a orar sem cessar, Eli observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente e os seus lábios se mexiam, mas não ouvia a sua voz, então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse, até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Então você veja, ele diz assim, Ana, até quando você vai andar embriagada? De uma vez por todas, abandone o vinho.
Então, quer dizer, até quando? Significa que inúmeras vezes o profeta viu Ana silenciando, só mexendo os seus lábios, e ela tinha uma característica de que estava embriagada. Então, se imagine quantas vezes Ana foi aos pés do Senhor, a ponto do profeta fazer a ela uma acusação injusta, uma acusação que não era verdadeira. E na sequência, Ana responde e diz assim: não se trata disso, meu senhor. Não sou uma mulher sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues a tua serva por uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Eu quero te dizer que essa palavra vadia, tem nessa versão que eu estou usando, não se trata de uma imoralidade sexual, não é vadia no sentido sexual de prostituição, mas era uma imoralidade social, na realidade, né? No sentido de uma pessoa se embriagar constantemente, nesse sentido que a imoralidade se refere. E ela diz assim, né? Eu estou, na realidade, me derramando ao Senhor. Todo esse momento que eu estou aqui angustiada é porque eu estou me derramando ao Senhor. E aí, na sequência, ele respondeu: então vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. E ela disse: espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu e o seu rosto já não estava tão abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua mulher Ana e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e no tempo devido deu à luz a um filho. E deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu pedi ao Senhor. Então veja, dias e dias, durante 10 anos, não só na festa das cabanas, mas no dia a dia do lar, Ana sofria insultos, sofria humilhações por uma limitação física que é a esterilidade. Em momento algum, ela toma outra atitude a não ser correr aos pés do Senhor. Que lição bonita que essa mulher nos dá. Quantos princípios nós podemos tirar aqui para aplicar no nosso dia a dia. Mas eu quero compartilhar com você 5 características dessa história de Ana. A primeira delas é que Ana não se entregou diante dos problemas. Enfrente o problema que for, mas nunca se entregue diante deles. Ela tinha o problema da sua esterilidade, ela tinha o problema da provocação, mas em momento algum ela sucumbiu, ela desistiu, ela se entregou diante desses problemas. Ela começou a enfrentar cada um deles, mas não no sentido de revide, não no sentido de dar o troco, mas ela teve como atitude se derramar aos pés do Senhor. Ela queria ter um filho e não conseguiu, mas de tanto que ela orou, Deus acabou ouvindo a oração dela. Então, se você está passando por situações difíceis, talvez não só provocada por essa pandemia, mas antes de tudo isso acontecer, se você já estava carregando uma situação difícil, momentos ruins, tem horas em que tudo que você olha à sua volta, você não vê saída. E tem momentos em que você fica desorientado, desorientada, porque você não acha uma solução. Mas eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que diante de toda essa situação conflituosa, que diante de toda a fragilidade humana, existe alguém que se preocupa com você e alguém que tem o poder mais do que suficiente para resolver o teu problema, que é Deus. Existe um Deus que se preocupa com você, que está disposto a gastar tempo com você, um Deus que é o contrário da sociedade que nós vivemos hoje, uma sociedade que muitos chamam de pós-moderna, onde tudo é rápido, onde as pessoas não querem gastar tempo com as outras, onde há um efeito micro-ondas, tudo tem que ser rápido, tudo é relativo. Que ninguém te olha devagar, saiba que tem um Deus que vai te olhar devagar, que vai gastar tempo para te ouvir e que no momento certo ele vai responder as tuas inquietações e vai trazer uma solução para os teus problemas. Se você quiser a ajuda desse Deus, basta que você dê um passo de fé, que você
entregue a sua vida a Ele, que você entregue seu coração a Ele, e basta que você faça a mesma coisa que Ana fez, que você tenha a mesma atitude, o mesmo comportamento que Ana teve, que é de se derramar aos pés do Senhor. Você não precisa murmurar, você não precisa fazer com os outros o que fazem com você, simplesmente diante de uma situação que aparentemente não tem solução. O nosso Deus é um Deus capaz de solucionar, porque o nosso Deus é um Deus do impossível. A Bíblia nos diz, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, que no princípio Deus criou os céus e a terra. No princípio Deus criou todas as coisas que existem no universo. E esse verbo criou, que se chama bará no hebraico, é um verbo onde a criação ela parte do princípio onde nada existia. Deus cria todas as coisas a partir do nada. Algumas pessoas, alguns físicos, entendem que no princípio significa tempo, o céu significa espaço e a terra significa matéria. Ou seja, Deus criou o tempo, criou o espaço e criou a matéria. Se Deus cria o tempo, cria o espaço e cria a matéria, ele não está preso nem ao tempo, nem ao espaço, nem à matéria. Se isso é assim, o nosso Deus pode todas as coisas. Ele pode resolver o teu problema, o meu problema e o problema da humanidade inteira. Basta que você se derrame aos pés dele. Essa é a primeira lição que nós podemos extrair da vida de Ana. Não se entregue, não sucumba diante dos seus problemas. Deus é poderoso para fazer todas as coisas. Uma segunda lição que nós podemos tirar aqui é que Ana tinha um coração humilde e quebrantado. Ela se derramava aos pés de Deus, ela rasgava o seu coração, ela molhava o chão onde ela estava com lágrimas. Ela, então, diante da presença do Pai, ela pôde falar tudo sobre as suas mazelas, sobre as coisas que lhe traziam tristeza. Ela falava tão baixinho assim, mexia tantos lábios, que o próprio profeta achou que ela tivesse embriagada. Até quando você vai ficar embriagada? Isso significa que ela passou dias na presença do Senhor, no mínimo 10 anos. A humildade e o quebrantamento de coração faz toda a diferença na vida do servo fiel. O Salmo 51, verso 17 diz assim: um coração quebrantado e conflito não desprezará a Deus. Não é fácil os dias de hoje. Nós provavelmente não aguentaríamos um terço do que Ana aguentou. Imagine você sendo insultado, sendo insultada durante no mínimo 10 anos. Você tendo uma limitação física que pode lhe proporcionar zombaria, humilhações, irritações. Como nós nos comportaríamos se estivéssemos no lugar de Ana? Mas ao contrário, Ana, ela vai aos pés do Senhor, ela sabe, ela tem uma percepção espiritual muito, muito apurada, ela sabe de quem poderia resolver o problema dela. Ana foi vitoriosa porque buscou em Deus a solução para o seu problema. Uma terceira solução, uma terceira característica de Ana é que Ana tinha propósitos muito bem definidos, propósitos delineados. E aquele que tem propósitos atinge os seus objetivos. Ana foi uma mulher de propósito, mas o que é ter um propósito na realidade, né? O propósito é você ter ideias, é você ter intenção de querer fazer alguma coisa. A Ana tinha intenção de ter um filho e ela conseguiu. E Deus pergunta para você nessa noite, o que você está fazendo para mudar a sua situação? Qual é o seu propósito diante de Deus? Você se derramou diante de Deus e colocou para Ele, só para Ele o seu propósito? Você tem um propósito que você não está conseguindo atingir? As circunstâncias são desfavoráveis a você? Você vive num momento num ambiente hostil em que o teu propósito não está sendo atingido. O que você tem feito? E ela fez então dois propósitos, na verdade ela tinha bem definido. Primeiro que ela pediu um filho para Deus e prometeu oferecer ao Senhor o seu filho. Ela fez um voto ao Senhor dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da sua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas se a tua serva deres um filho homem,
Ao Senhor darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Você veja que Ana, ela tinha um propósito de ser mãe, e ela então fala com Deus e diz: se o Senhor se lembrar de mim e me der um filho homem, eu então consagrarei e darei ao Senhor por todos os dias da vida dele. Ana, ela teve uma percepção muito importante de que ela percebeu e entendeu que os filhos são dados pelo Senhor. Os filhos são gerados para nós pelo Senhor. E na realidade ela não pediu ao Senhor filhos, mas ela pediu um filho. Se fosse um filho homem, ela então consagraria o Senhor. E nós podemos então tirar da Bíblia que Samuel foi um grande juiz que Israel teve. Ele foi um libertador de Israel e foi o maior profeta já relatado na Bíblia, porque a sua mãe o consagrou ao Senhor. O segundo propósito de Ana é que depois que Deus lhe concedeu a vitória, ela cumpriu o seu voto. Por isso, diz o verso 28, por isso também ao Senhor eu entreguei, por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e adorou ali ao Senhor. Então ela fez um voto, depois ela engravidou e ela consagrou a Deus o seu filho Samuel. Mas agora perceba que mesmo naqueles dias que ela estava orando, ainda diante de uma situação hostil, contrário a Ana, mesmo sem saber se aquela situação iria passar ou não, ela creu, ela entendeu que Deus é um Deus todo-poderoso, que pode todas as coisas. Ela entendeu que o nosso Deus é um Deus que traz para a existência aquilo que não existe. E mesmo sem saber se a sua gestação vingaria ou não, né? Ela mesmo sem saber se iria engravidar, ela pega e consagra naquele momento para o Senhor. E aí ela volta para casa, o seu semblante muda, ela tem relações com o seu marido Eucana e acaba engravidando. Então, quando o seu filho nasce, ela dá o nome de Samuel. E assim que ele é desmamado, ela entrega ao profeta Eli e ali Samuel passa o resto dos seus dias. Você tem feito algum propósito com o Senhor? Uma quarta característica de Ana é que Ana tinha uma visão espiritual. A visão espiritual é essencial para vermos o milagre acontecer. Se você não tiver uma visão espiritual, uma visão de um Deus que é muito além da sua criação, de um Deus que não está preso à sua criação, você não verá o milagre acontecer. E o que é o milagre? Eu entendo que o milagre é todo o acontecimento vindo de Deus em que as leis humanas não podem explicar. A lei da física, as leis da física não podem explicar, a lei da dinâmica, a termodinâmica, a estática, elas não conseguem explicar. Então todo o acontecimento, todo evento que acontece no meio da humanidade, em que os homens, as leis humanas não conseguem explicar, isso chama-se milagre. E ela enxergou o problema, ela detectou o problema dela e analisou a situação por um todo. E chegou a uma conclusão: eu não vou desistir. Eu estou há 10 anos sofrendo, há 10 anos perdendo apetite, há 10 anos de angústia, mas eu não vou desistir. Eu vou ter um filho. E Deus tinha um plano na vida de Ana, e Ele também deu a ela uma estratégia maravilhosa que o inimigo não consegue deter. O diabo não consegue deter os planos do Senhor. Seja um cidadão que tenha seja um cristão de visão. Você precisa ter uma visão espiritual. Mas não essa visão terrena, essa visão limitada, essa visão de situações que estão presas às leis humanas. Nós precisamos ter uma visão espiritual de um Deus que é um Deus todo-poderoso. Então nós aprendemos com Ana a termos uma visão espiritual e nós aprendemos não enxergar somente as dificuldades, mas nós precisamos enxergar além do problema, além das nossas dificuldades. E quinta e última característica que nós podemos extrair desse texto é que Ana era uma mulher de oração. A oração é a chave que Deus coloca para mim e para você, que abre as portas da vitória. Ana só conseguiu vencer aquele ambiente hostil
ela só conseguiu vencer a sua limitação física através da oração. Só através da oração. Ela passou anos orando, ela passou dias se derramando na presença do Senhor. Ela não se preocupou em rebater a sua rival, ela não se preocupou em murmurar, ela fugiu de tudo isso, ela fugiu de todos os comportamentos humanos, mas ela viu o seu problema e ela entendeu que o seu problema só seria resolvido por meio de Deus. O seu problema só seria vencido através da oração. E Ana orou com a amargura da alma, que o versículo 10 nos diz. Ela, pois, com a amargura da alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ela não se lamuria, não faz nenhuma lamúria com ninguém, ela não amaldiçoa a vida de ninguém, ela não fica murmurando, mas ela chega na presença do Senhor com um choro abundante. Ela se derrama na presença do Senhor. Ela orou com intensidade, ou seja, ela não teve pressa na sua oração. Ela não ficou 5 minutos, 3 minutos, 10 minutos orando. Ela orava sem pressa, ela orava insistentemente, ela orava abundantemente até que o problema dela fosse resolvido. Tanto que o próprio profeta Eli observava a sua boca e dizia, pô, você está bêbada, né? Ela orou com o coração, o verso 13 nos diz isso. Porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam seus lábios, porém não se ouvia sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Só Deus ouvia o que Ana estava dizendo. Ninguém mais precisava ouvir, porque ela sabia que a sua esterilidade só Deus poderia curar. Só Deus poderia abrir a sua madre. Por isso que ela não se cuidou, ela não perdeu tempo de ficar falando com ninguém, ela foi direto aos pés daquele que pode fazer todas as coisas, aquele que traz a existência que não existe, aquele que abre o que ninguém abre e aquele que fecha o que ninguém fecha. Ela orou derramando o seu espírito, a sua alma diante do Senhor, conforme verso 15. Porém, Ana respondeu a Eli, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. E ela orou conversando com Deus, conforme o verso 16, porque da multidão de muitos cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Ela passa uma grande parte do tempo orando, ela não desistiu dos seus sonhos, ela não se deixou vencer por circunstâncias, e diante daquela situação adversa, daquelas circunstâncias, daquelas características que eram contrárias a ela não deu bola para isso, mas ela foi diante do Senhor, ela foi aos pés daquele que pode resolver. Concluindo, meus irmãos, nessa mensagem, então, nós podemos destacar essas 5 características que nós podemos colocar hoje em prática no nosso dia a dia. A primeira conclusão, enfrente o que for, mas nunca se entregue diante dos problemas da vida. Todos esses problemas agora que surgiram inesperadamente por causa dessa pandemia, nós não podemos olhar para esses problemas, nós não podemos nos derramar diante deles, mas nós devemos procurar uma solução em Deus. A humanidade, a humildade e o quebrantamento de coração faz toda a diferença nas nossas vidas. Aquele que tem um propósito, se perseverar, atingirá os seus objetivos. Como uma quarta conclusão, a visão espiritual é essencial para vivenciarmos e vermos o milagre acontecer. Não fique preso às circunstâncias, não fique preso a que falam dessa pandemia. Você precisa e deve tomar todos os cuidados possíveis para não se contaminar. Mas saiba que o dia de amanhã não nos pertence. Nós não temos domínio sobre o que irá acontecer no fim de todos esses dias. Mas nós precisamos ter essa visão espiritual e para que nós, então, através dela, nós venhamos a experimentar o milagre de Deus. E por último, a oração é a chave da sua vitória. A oração é a chave da minha vitória. Então, nós
temos aqui uma grande história dessa extraordinária mulher que muito tem a nos ensinar. E eu espero, então, de todo o meu coração, que você tenha entendido essa mensagem, essa simples mensagem, e que você possa extrair todos esses princípios, todas essas lições, para aplicar no seu dia a dia daqui para frente. Nunca desista dos seus planos. Saiba que o Deus que eu e você servimos é um Deus que pode todas as coisas. Não olhe para as circunstâncias, mas saiba que você tem um Deus que está esperando você de braços abertos. É um Deus que quer te ouvir devagar, que quer prestar atenção em você e que Ele quer muito solucionar o teu problema. Eu espero que você tenha um final dessa pandemia feliz, que você esteja vivendo, apesar dos dias maus, que você esteja vivendo dias bons. E entregue o seu caminho ao Senhor e experimente dele qual seja a boa e agradável vontade dele. Um beijo no teu coração e que Deus te abençoe.